patamar de decisão, né, antes de a bola rolar. Sabemos que são duas equipes que estavam disputando cabeça a cabeça a liderança desde o começo do campeonato. Com qual sensação que o Flamengo deixa o Maracanã nessa noite? É uma sensação de que faltou alguma coisa de vocês, ou que talvez o Cruzeiro tenha se preparado melhor, sobrou do lado deles, faltou no Flamengo? Qual é a sua análise sobre essa disputa e também sobre o jogo de um modo geral? Eu acho que não dá pra falar bem que foi um jogo que seria um jogo decisivo, porque eu acho que não ia decidir nada, ainda tem muito campeonato pela frente. Sim, um jogo muito importante, um jogo de confronto direto, acho que isso sim, mas que não decidiria o campeonato em nenhum momento, nem com uma derrota, nem com uma vitória, muito menos com um empate. Então, acho que foi um jogo muito difícil, a gente esperava isso, é um adversário de muita qualidade que vem brigando ali em cima desde o início do campeonato, então sabíamos que seria um jogo muito complexo de se jogar. Acho que fizemos de tudo, mas o jogo é detalhe, não conseguimos fazer o gol, eles também criaram algumas oportunidades, acho que menos que a gente, e também não fizeram, e é um jogo de detalhes, hoje ninguém teve a felicidade de marcar e sair vencedor, mas fica aí, como eu acabei de falar ali, é um jogo que não se pode perder. Um confronto direto você não pode perder. Eu acho que não decide campeonato confronto direto, porque você tem o confronto contra as outras 18, 19 equipes. Mas é um jogo que você não pode perder, porque o adversário não pode, como eu disse, é o famoso jogo de 6 pontos, então não pode deixar o adversário encostar e até ganhar um momento, vamos dizer assim, dentro do campeonato com uma vitória. Então acho que fizemos de tudo, competimos muito, jogamos, fizemos tudo que estava planejado para ser feito. Infelizmente não conseguimos vencer e agora temos essa batalha contra o Bahia lá e para poder manter essa liderança durante a data FIFA. Léo. Gabriel. Vai, Pedro, Pera aí. Gabi. O campeonato está afunilando. Na tua visão, são 3 equipes na disputa pelo título, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, ou vocês acham que essa reta final de campeonato ainda pode reservar alguma outra coisa? Bom, lógico que pode, tem outras equipes que estão brigando, eu acho que hoje principalmente são essas 3 equipes que estão mais próximas, né, que estão brigando ali jogo a jogo, que realmente são mais próximas do título. Mas lógico que a gente nunca sabe, um outro time pode vir uma arrancada. Há 2 anos atrás, eu acho, a gente no meio do campeonato talvez dava como certo o título do Botafogo e o Palmeiras arrancou e conquistou o título no final. Então a gente nunca sabe, né? Eu acredito que vai ficar entre essas 3, mas a gente sempre fica na apreensão de alguma outra equipe ter uma arrancada e conseguir brigar com a gente. Léo, são 3 jogos seguidos no Maracanã que o time não consegue a vitória, né? Grêmio, Vasco e agora o Cruzeiro. Fora de casa o time tem indo muito bem, mas deixa esses pontos em casa. O quanto isso incomoda vocês, assim? A que você atribui isso? Postura do adversário, enfim. Bom, complicado falar, porque, assim, contra o Grêmio, pô, é um jogo que jogamos muito, criamos muito e num pênalti no final, totalmente um viés de sorte, assim, vamos dizer, porque o cara dá um balão nas costas, aí o cara chuta para dentro da área onde a bola não ia para ninguém e acabou saindo gol. Então é muito difícil explicar assim, o porquê, né? Mas teve esse jogo contra o Estudiantes dentro de casa, em que fizemos uma grande partida também, então não deixa de valer o jogo dentro de casa. Mas temos ido buscar os pontos fora. Isso é um sinal muito bom. Lógico que temos que conquistar mais pontos em casa, mas também acredito que somos a única não, porque o Mirassol, se não me engano, também não perdeu em casa. Mas são as 2 equipes que não perderam em casa, então isso também vale muito para dentro do campeonato, né? Você não perder pontos, perder 3 pontos dentro de casa, né? Como eu disse hoje, né? Infelizmente não deu para ganhar ali, tentamos até o final, mas também não podíamos perder esse jogo, porque sabemos que a gente ainda tem uma vantagem de um jogo em cima do Cruzeiro, então temos que pensar pelo outro lado também, de valorizar isso. Mas óbvio que queremos buscar mais vitórias em casa e essas 3 não vitórias aí nos deixam um pouquinho intrigados. Léo, como vocês sentiram falta de um centroavante por mais tempo em campo hoje? E uma curiosidade que eu tenho, como é que o Felipe faz para que vocês, jogadores, comprem as convicções dele também? Ele mencionou na coletiva que tinha uma convicção para esse jogo, de Cruzeiro ser o time com a defesa mais alta e não seria necessariamente o jogo do Pedro, é por isso que ele entrou com o Plata, por exemplo, depois recorreu ao Bruno Henrique, só depois ao Pedro.
Vocês sentiram falta do centroavante? Como é que ele faz para que vocês comprem as convicções? Não, acho que o plano de jogo foi certo. Na principal característica do Cruzeiro ali de marcação, o zagueiro saltava muito para marcar o nosso meia, então abriu muito espaço para o Plata nas costas. Acho que teve umas 2 ou 3 vezes no primeiro tempo que ele aproveitou esse movimento. Talvez vocês não reparem tanto nesses detalhes assim, mas se você pegar para ver o jogo, você vai ver que tipo, o Plata usou muito essas costas do Djalma, principalmente. Então era o que o Felipe tinha pensado. E a gente acredita muito nas convicções dele, no que ele acredita para cada jogo. A gente tem um grupo repleto de jogadores de qualidade, então a gente sabe que em algum momento um ou outro vai ficar de fora, por uma questão de jogo mesmo. Mas a gente sabe que qualquer um que jogava, a gente vai dar conta do recado. Talvez hoje, se o Plata tivesse feito um gol, a questão não estaria sendo essa. Mas óbvio que a gente está todo mundo focado e acredita muito no que o Felipe faz, e se domingo o Pedro for o escolhido, tenho certeza que ele vai entrar e vai dar conta do recado. Saul, tudo bem? Uma análise do jogo, o Flamengo encontrou dificuldades diante do Cruzeiro pela parte defensiva forte do time adversário. Como é que você analisa o comportamento do Flamengo nessa partida, sem a opção de um jogador mais fixo na frente, como o Pedro, enfim, como o próprio, às vezes, Bruno Henrique, que jogou ali, um ataque mais móvel, parecia, do Flamengo hoje? Sí, sinceramente era eso, era el plan, salió bien porque al final Plata hizo un gran partido y hizo lo que el míster le pidió, que era correr al espacio para que crease más espacio para Carrascal y para Rascaeta, poder jugar. Es una pena no habernos llevado los 3 puntos porque creo que el equipo lo merecía. Los últimos partidos aquí en casa no se nos está dando la victoria y es una pena porque el trabajo que hace el equipo es muy bueno y no conseguimos ganar, pero bueno, tenemos que ser positivos y seguir peleando porque el domingo hay otra oportunidad. Saul, o Felipe é um cara que defende muito as próprias convicções, usa muito esse termo, essas são as minhas convicções e tal. Como é que ele faz com vocês para absorver essas convicções? Vocês creem que já estão executando efetivamente todas as convicções que ele tem para o jogo? Hombre, todas no lo sé. Es verdad que cuando tú ves que el entrenador cree en algo y cuando tú lo ejecutas sale bien, al final hace más fuerza por seguir eso, y la verdad que Felipe tiene eso, que tiene una idea muy clara, sabe leer muy bien los partidos, normalmente los entiende bien porque cuando sale mal es capaz de corregirlo y darle la vuelta. Creo que en ese aspecto estamos haciendo un gran trabajo, por eso te digo que es una pena que el resultado no sea más favorable porque el trabajo se está haciendo bien, tenemos muchas oportunidades, el equipo rival hoy ha tenido una oportunidad de hacer gol, pero todas las demás veces estamos atacando bien y defendiendo bien. Es decir, cuando estamos atacando, los defensas están bien para recuperar la bola y estar atacando mucho más tiempo. Entonces hay muchas cosas que no se ven, que se hacen muy bien, y es una pena no conseguir los 3 puntos, pero creo que el equipo ha hecho un gran partido hoy y, como te digo, es una pena. Feliz pelo desempenho da equipe, pelo meu desempenho, e é um ponto aqui de se valorizar, por mais que a gente o tempo inteiro buscou a vitória, mas foi um grande jogo das duas equipes, né? Acho que foi um jogo que não teve gols, mas foi uma bela partida, de trocação dos dois lados. Então a gente sai com o sentimento que a gente entregou o máximo aqui, o melhor, e agora domingo já é outra batalha e é para concretizar o que foi feito aqui hoje. Matheus, boa noite. Parabéns pelo empate. O empate é bom por ser líder contra o líder do Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo fica com gosto amargo por vocês terem buscado a vitória até o final? Cara, futebol é muito complicado, né? A gente sempre entra em campo para vencer, seja em qualquer lugar, seja no Mineirão ou fora de casa. E hoje foi mais uma prova disso, a gente veio aqui determinado a conquistar os 3 pontos, claro, com todo respeito à equipe do Flamengo, que é uma grande equipe, mas a gente também está demonstrando que a nossa equipe tem qualidade. Então, como eu falei, foi um grande jogo, cara, das duas equipes, foram chances para os dois lados, e é um ponto de se valorizar sim, porque não é fácil, né, no Brasileirão se fazer 4 pontos contra o Flamengo. E a gente conseguiu, e agora é continuar nessa pegada, nessa confiança, e domingo é mais uma batalha. Matheus, boa noite, tudo bom? A torcida do Flamengo, pelo menos parte dela, reclamou bastante da arbitragem, questão de cartões amarelos e tudo mais, mas acabou com o jogador a menos foi vocês. Como foi a organização do campo para vocês? Como é que foi a conversa também para jogar nesse finalzinho contra o líder do campeonato com um a menos? Obrigado. Cara, o árbitro, eu acho que no início do jogo ali ele pecou nos cartões amarelos, né? Porque eram faltas ali tanto pro Flamengo quanto pra gente, que teve uns lances ali que não era pra cartão. Então você amarelar jogador com 10, 15 minutos do primeiro tempo é complicado, né? Tanto que com o Willian aconteceu. Aí ele teve que matar uma jogada e acabou tomando os 2 amarelos, mas não tenho que falar da arbitragem assim. No primeiro tempo, posso dizer que ele picou um pouco o jogo, mas no segundo tempo foi mais fluido. Beleza?
favor, Matheus. Obrigado. Muito obrigado. Lucas Romero chegando aqui. Enfrentar o Maracanã lotado, o Flamengo líder do campeonato, já se imaginava que seria uma batalha muito dura para vocês. Você sai com o sentimento de que o resultado de hoje mostra a força do Cruzeiro, principalmente depois que ficou com um jogador a menos? Com certeza hoje foram dois grandes times que se enfrentaram, que batalharam dentro do campo para conseguir o resultado. Dois times que tentam ser protagonistas o tempo todo dentro do campo. Tanto nesse jogo como o jogo em casa se viveu um clima de final, né? Como eu falei, dois grandes times que estavam se enfrentando com estratégias talvez por momentos diferentes, mas tentando ser protagonista. Acho que para quem está de fora assistindo é um bom espetáculo. A gente conseguiu fazer um bom jogo, trabalhamos muito durante a semana pensando no Flamengo. Por momentos conseguimos fazer nosso jogo, criar situações, infelizmente não concretizamos, mas hoje a gente viu um Cruzeiro tentando ser protagonista, com muito compromisso em todas as linhas, que talvez nos últimos jogos tínhamos perdido um pouco dessa pegada nossa que víamos identificando e fazendo a diferença nos outros jogos. E é importante porque a gente mantém o gol em zero, nosso primeiro objetivo, e a partir daí crescer no campo. Romero, qual a importância desse ponto, da maneira que foi, como visitante, com um jogador a menos, ainda pensando na briga pelo título do Brasileirão? A gente sabe que o Flamengo ainda vai enfrentar o Palmeiras e vocês também vão ter um confronto direto contra o Palmeiras. Então, qual foi a importância de somar ponto aqui hoje? Bem, num campeonato brasileiro, um campeonato tão longo, e a gente tem que manter regularidade, né? Acho que quando uno começa a ver os dois jogos com o Flamengo, são 6 pontos, a gente ganhou 4. Então é positivo o empate. Lógico que a gente entrou em campo para ganhar. Acho que era importante para nós somar os 3 pontos, tentar cortar a diferença que tinha com o Flamengo, mas a gente se mantém na briga. Claro que a gente tem um objetivo que é a classificação para a Copa Libertadores do ano que vem, que é nosso principal objetivo. E a partir daí ir crescendo e fazendo o campeonato que a gente vem fazendo, né? Beleza, obrigado, Romero.